TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo, agora são 3h03 e você vai acompanhar a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. Hoje na pauta nós temos dois temas. Na primeira parte, uma discussão da indicação da medalha Cônego Milton Santana e no segundo momento, um caso de racismo de um professor de Campinas na Unip São Paulo, com a participação da deputada estadual Márcia Lia. Acompanhe na presidência do vereador Carlão do PT. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindos. Nós estamos dando início à reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, em reunião extraordinária, onde temos aqui dois pontos de pauta a ser tratado nessa reunião. Nosso primeiro ponto de pauta, a comissão tratará sobre a indicação da medalha Cônego Milton Santana ao senhor Carlos Francisco Signorelli, que prestou brilhante trabalho na luta na consolidação dos direitos humanos no município de Campinas. Inclusive, foi o autor da criação da Comissão de Direitos Humanos nessa casa e que foi indicado para receber a medalha Milton Santana de Direitos Humanos. O segundo ponto, a comissão ouvirá depoimento sobre racismo e perseguição, a testemunha de racismo com participação da deputada estadual Márcia Lia, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que vai estar aqui também ouvindo esses depoimentos, e assim que a gente der início nesse ponto, nós vamos iniciar com depoimento das vítimas e de seus representantes. Eu queria inicialmente, muito rapidamente nesse ponto, tendo em vista que nós não tivemos nenhuma indicação, além do ex-vereador Carlos Francisco Signorelli, que se encerrou a indicação no dia 30 de setembro, e foi a única indicação que chegou a esta comissão. Portanto, estamos homologando esse nome, sem a necessidade de estarmos fazendo a votação, porque não houve outro nome, e brilhantemente essa comissão homologa e indica para receber a medalha Cônego Milton Santana, o senhor ex-vereador dessa casa, sempre vereador, Carlos Francisco Signorelli, pelos seus serviços prestados a essa casa e também a toda a cidade de Campinas. O Carlos Signorelli tem uma presença fundamental na luta de direitos humanos na cidade de Campinas, militante assíduo dos direitos humanos, então é merecedor dessa indicação e nós queremos parabenizá-lo. Essa medalha ela será entregue em homenagem a dia a ser marcado na semana do dia 8 de dezembro, de 8 a 10 de dezembro, na semana do Dia Universal de Direitos Humanos. Nós estaremos prestando esta homenagem ao Carlos Signorelli. Então, está homologado por este presidente. Também aos telespectadores que quiserem acompanhar essa sessão da Comissão de Direitos Humanos, o endereço é comunicação@campinas.sp.leg.br ou pelo zap 978293776. Então, é importante que aqueles que quiserem e puderem acompanhar, está aqui o endereço, depois a gente repete para que outros companheiros e companheiras possam também acompanhar esta sessão. Nós queremos
ainda antes de entrar no nosso segundo ponto de pauta, muito rapidamente poder transmitir um pouco a nossa mensagem a todos os telespectadores da TV Câmara, aqueles que estiverem acompanhando a reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, neste momento de pandemia, onde não podemos estar em aglomeração, essa casa não está recebendo público, por isso eu estou aqui sozinho nessa mesa, acompanhado aqui dos técnicos da TV Câmara, do cerimonial, porque precisamos ainda se cuidar, precisamos ainda continuar usando máscara, continuar evitando aglomeração, porque nós precisamos enfrentar este momento com muita responsabilidade para que a gente não leve para as nossas famílias, para os nossos vizinhos e amigos, essa contaminação que tirou vida de milhares de brasileiros e brasileiras, e aqui em Campinas não foi diferente. Já são mais de 1.200 pessoas que foram a óbito em função do Covid-19. Então, eu queria também prestar homenagem a todos os familiares que perderam seus entes queridos, os pais, as mães, as esposas, os filhos, mas que isso vai passar e que está em nossas mãos ajudar a combater este momento difícil, evitando aglomeração, usando a máscara, usando o álcool gel, lavando as mãos, para que a gente possa superar este momento e, em breve, podemos estar juntos enfrentando esse momento difícil. Então, consideramos encerrado este primeiro ponto e aprovado aqui por essa comissão o nome do senhor Carlos Francisco Signorelli como homenageado pela medalha Cônego Milton Santana de Direitos Humanos. Ok, então, no segundo ponto, nós vamos entrar agora. Esta comissão, nós recebemos aqui, né, através do Intercept, nós já estávamos acompanhando esta matéria, essa denúncia, mas recebemos também de alguns militantes, de algumas pessoas aqui da nossa cidade e do estado de São Paulo, a informação, a denúncia de um crime racial, né, após uma aluna da Unip São Paulo, ter sido vítima de racismo, né, as suas testemunhas, professores dessa mesma universidade, sofreram perseguição e acabaram sendo demitidos, e não tiveram a oportunidade de contribuir com suas informações para elucidar essa denúncia. O nosso objetivo aqui é de ouvi-los, né? As pessoas que já se inscreveram aqui para fazer um relato daquilo que nos chegou em nossas mãos, porque a pessoa que cometeu esse crime é um professor aqui do nosso município. Então, cabe a esta comissão buscar informações para que a gente possa, junto com outros órgãos, nós estamos aqui recebendo também, já deve estar entrando aqui, representantes dos deputados, né, que devem estar entrando aí no próximo momento, mas nós temos aqui advogada da primeira aluna vítima, o senhor Hugo Albuquerque, que é advogado. Temos aqui os professores. Nós vamos, nesse primeiro momento, evitar de divulgar o nome dessas pessoas, deixar que eles fiquem à vontade, se quiserem se apresentar colocando o nome, senão a gente, na ata, vai colocar um codinome para não expor. Então, eu queria, inicialmente, iniciar a trabalhar para que a gente possa ouvir a todos com tempo que possam falar. A gente pode fazer uma segunda rodada, mas nós vamos iniciar
com tempo de até 10 minutos, para que dê tempo da gente ainda, depois de ouvi-los, poder fazer os encaminhamentos que nós acharmos pertinentes para fazer o relatório aqui. Então, eu queria convidar aqui para usar a palavra, em até 10 minutos, o advogado da primeira aluna vítima, que é o doutor Hugo Albuquerque, 32 anos e advogado. Por favor, doutor Hugo. Obrigado, senhor presidente. Agradeço em nome da minha cliente também aos presentes enormemente por essa audiência, por esse espaço nessa audiência, num momento tão difícil para o Brasil e para o mundo, e tratando de uma questão tão delicada, uma questão primeiramente que envolve inúmeros aspectos. O principal dele é o aspecto racial, mas que acabou tendo um desdobramento. Para esclarecer a história e sendo aqui breve, direto e objetivo, a minha cliente, ela me procurou porque foi vítima de um comentário racista, um comentário que incomodou, e ela teria, neste ano de 2020, que ir para um campus onde o agressor, além de coordenador geral do curso de Relações Internacionais da Unip, da Universidade Paulista, ele era também o coordenador local. Então, ela teria de conviver e tratar diretamente com ele de questões pedagógicas. De tal sorte, ela, muito entristecida sobre o que aconteceu, muito receosa, inclusive por conta das relações hierárquicas, acabou analisando, tentando entender quais direitos ela tinha. Do rol de possibilidades, ela escolheu por provocar a universidade no sentido de tomar alguma providência pedagógica em relação ao professor que é coordenador. Esse professor, há um ano, fez um comentário desabonador que expôs ela ao ridículo perante a sala em relação ao cabelo dela, destacando como exótico o fato da minha cliente ser negra. E sempre mencionando, como acabamos por descobrir que é um padrão, tentando simular alguma intimidade com as pessoas negras, dizendo: vocês negros, gosto de vocês. Evidentemente, nós sabemos do que se trata. Quando a universidade foi provocada, ela, com alguma demora, instaurou um procedimento de sindicância. A aluna foi chamada, eu, embora estivesse copiado no e-mail da primeira denúncia, não fui avisado, a minha cliente me avisou. Eu acompanhei numa reunião de Zoom, como esta aqui, onde os 3 membros, dois professores e um funcionário da Unip se encontravam como comissão sindicante, a minha cliente denunciante e eu. Basicamente, minha cliente confirmou que ela havia colocado por escrito, e de como isso foi desabonador e como esse professor se referiu de uma maneira grosseira e como isso expôs ela diante de todos. Qual não foi a nossa surpresa? Que, na verdade, a comissão sindicante estava mais preocupada em questionar a denunciante pelo fato de ter denunciado do que tentar saber qual era o modus operandi desse professor, o que esse professor fez, qual a relação dele no cotidiano, tentar pensar em alguma alternativa de reparação, alguma forma de composição, alguma forma de correção disso. Sobretudo, a universidade mostrou uma grande preocupação em relação a 2 professores que eram citados no relato da aluna, o professor Luiz Fernando, o professor Fábio, que estão presentes. E eu os menciono aqui expressamente porque sei que eles vão colocar a questão deles em público e, inclusive, apresentar o próprio nome. E os professores, eles eram mencionados. Eu, automaticamente, sendo questionado, tomei a palavra com a minha cliente emocionada e chorando, em prantos, por conta da pressão que ela tomava, porque ela era questionada pela denúncia, e eles queriam saber, a comissão sindicante, queria saber qual o papel dos professores. Eles não queriam saber o que o professor denunciado fez, o que o coordenador, o senhor Enzo Fiorelli Vasquez. Diante disso, a única coisa que eu falei, requeri imediatamente que fossem ouvidos como testemunhas os 2 professores.
A presidenta da comissão sindicante falou que eu deveria fazer o pedido por escrito. Falei, tudo bem, porque nós não podemos falar de terceiros aqui que não estavam naquele momento arrolados como testemunha, que não eram denunciados nem eram denunciantes, então que eles fossem ouvidos, além das testemunhas que nós arrolamos inicialmente, que eram 2 colegas que testemunharam a cena. Pois bem, com a minha surpresa, quando eu entro em contato com os professores, supondo que a universidade iria entrar em contato com eles, embora uma professora que fez parte da comissão sindicante tenha feito um comentário curioso de que talvez esses professores não estariam, entre aspas, mais conosco nesse semestre, eu não entendi isso, só fui entender quando eu entrei em contato com os professores. Eles não tinham sido contactados pela universidade, porque eu fiz o pedido por escrito, que não foi deferido nem foi indeferido, simplesmente não houve resposta para o meu pedido nos termos que a presidenta da comissão sindicante exigiu que fosse realizado o requerimento. Quando falo com os professores, descubro que um deles foi demitido no meio tempo entre a denúncia e a oitiva. E o outro professor com quem eu falei, o professor Fábio, ele se encontrava abalado por uma série de questões internas da própria universidade, a questão da pandemia, e ele topou. Claro, naquele momento estava abalado, inclusive fazendo um tratamento de saúde, onde ele ficou afastado, mas retornando ele se prontificou a testemunhar, uma vez que a Unip o contactasse. O fato é, a universidade jamais respondeu ao meu requerimento, feito nos termos em que a presidenta exigiu. Há poucos dias depois, quando o professor Fábio retorna, ele é demitido também. E eu fico sabendo que, na verdade, havia, inclusive, eles não foram demitidos junto com a leva de professores que saiu no final do primeiro semestre. Havia uma garantia, inclusive, da parte desse coordenador de que eles teriam aulas. E a grande novidade que existiu foi essa sindicância, onde eles não figuram como denunciados, e eles nem eram testemunhas originalmente, mas eles eram mencionados na denúncia por escrito. E foram, claro, mencionados novamente na oitiva. Aquela oitiva, que transcorreu dessa maneira atribulada, nós encerramos naquele momento, com o aluno em prantos, é bom reiterar isso. E depois ocorre esse fenômeno nada ocasional, nada coincidente com os 2 professores, de uma demissão, sendo que o único fato entre a garantia de que eles teriam aulas no semestre e a demissão, o único fato novo que houve é essa menção. Diante disso, diante da falta de resposta, inclusive para acessar o vídeo do que foi essa oitiva, que foi negado, diante da falta de resposta dos vários requerimentos por escrito à comissão sindicante, dirigido à presidenta e depois aos vários e-mails que eu pude encontrar para tentar falar com alguém, é que nós fomos procurar a imprensa para denunciar isso. Depois de um mês, eu tive acesso a um relato, que não é uma transcrição fiel da ata, mas é um relato da própria universidade em relação àquela oitiva. E a reportagem sai. E, de novo, não houve qualquer andamento. O que há, senhores, é uma sindicância que não teve nenhum andamento depois dessa oitiva, onde a denunciada foi interrogada, a denunciante foi interrogada como se ela fosse denunciada, como se ela tivesse feito de algo errado, e os 2 professores foram demitidos. Diante da reportagem da divulgação disso na mídia, o que se seguiu foi o mais absoluto silêncio. Não há nota, não há resposta, não há andamento da sindicância. E diante disso, inclusive, houve um destampar de denúncias em relação ao referido coordenador geral, de várias pessoas que se viram encorajadas diante da divulgação dessa reportagem. Algumas delas estão aqui presentes conosco, vão falar no momento oportuno, e o que se vê, lamentavelmente, é um padrão da instituição, uma sistêmica ocorrência de atos que expõem as pessoas negras, sobretudo as mulheres, e uma prática sistêmica de não tomar nenhuma resolução que seja disciplinar ou de reciclagem das pessoas envolvidas, no caso de uma pessoa envolvida, de um coordenador geral que fala em nome de um curso e que,
obviamente, deveria ter um mínimo de senso a respeito de direitos humanos, de bom senso no trato pessoal. Ele não tem, muito pelo contrário. Mas o que se vê é que, além do caso dele, há uma prática da instituição de silenciar e abafar. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente vem a público e reitero o agradecimento, por isso que nós estamos levando esse caso à imprensa, porque tudo nos leva a crer que internamente não haverá nenhuma resposta, ou só haverá alguma resposta se houver algum tipo de pressão externa oficial. E eles seguem nessa política, tudo foi divulgado, não há resposta, e não há resposta inclusive aos demitidos. Um deles, inclusive, falará logo mais, não teve nem as verbas rescisórias pagas. Então nós temos um caso que se entremeia de um abuso racial, que tem também sua dimensão de gênero, que se desdobra para um problema de relação de trabalho e engloba um problema educacional maior. Não é uma coisa pequena, levando em consideração que a gente fala a respeito de uma instituição que tem milhares de alunos em todo o país, que deveria dar o exemplo e não dá. E a gente precisa recorrer e ocupar o poder público para que essa universidade tome as devidas providências. Então, a minha cliente no atual momento se encontra profundamente triste, preocupada, receosa. Se ela, que já temia fazer essa denúncia, ela se sente mais intimidada ainda, por isso que ela não colocou o nome na reportagem, por isso que eu estou aqui falando em nome dela e não está ela pessoalmente. É uma menina, tem seus 20 anos, então é necessário, vereador, que isso seja considerado, é necessário que haja a devida provocação. Nós não podemos concordar com esse tipo de escândalo a essa altura do campeonato do Brasil e do mundo, em que a questão racial, felizmente, tem vindo à baila, e esse tipo de discriminação não pode ser mais tolerado. Basicamente é isso, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade novamente. Passo a palavra aqui aos colegas. Eu só queria, doutor Hugo, que o senhor confirmasse ou não se houve um registro de um boletim de ocorrência em relação a esse fato. Senhor presidente, não houve, porque, inclusive, eu aconselhei a minha cliente que fizesse isso. Ela preferiu encaminhar da seguinte maneira, que ela entendeu as possibilidades jurídicas que ela tem, ela encaminhou para a universidade. Ela temia comprar essa briga, ela preferiu que houvesse um encaminhamento pedagógico, talvez num tom até mais conciliatório, que implicasse algum tipo de reciclagem do professor. Ela expôs a questão de boa-fé e, na verdade, é uma decisão dela. Isso não pode ser uma decisão minha. Como advogado, eu apenas esclareço quais são os direitos dos meus clientes e elenco quais são as alternativas que, basicamente, eles têm que tomar diante do que eles estão dispostos a fazer. Então, ela, até por ser uma moça jovem, está concluindo o curso, preferiu, acreditando na boa-fé da instituição de ensino onde ela cursa Relações Internacionais, que ao fazer essa denúncia haveria uma tomada de providência. E qual não foi a surpresa dela? Que, na verdade, não. Na verdade, surgiu um novo confronto onde ela foi questionada. Ok. Obrigado, doutor. Então, passaríamos, então, aí para o Luiz Fernando. Eu só queria pedir a gentileza que nós pudéssemos cumprir o tempo para que a gente pudesse ouvir a todos, tendo em vista que nós temos um horário a ser cumprido e que a gente possa ter o máximo de informação. Se necessário for, a gente repete uma nova rodada. Por favor, Luiz Fernando. Primeiramente, senhor presidente, boa tarde a todos os colegas, amigos que estão aqui. É uma enorme honra poder participar dessa sessão pública, ainda mais tangendo um fato que é de extrema relevância hoje, que é a questão racial, né, que está em debate hoje no mundo inteiro e no Brasil também, obviamente. E também colocar em pauta a precarização do trabalho na docência superior no ensino privado, principalmente aqui em São Paulo, mas não somente. Com relação ao fato narrado pelo Dr. Hugo, do meu ponto de vista, explicando agora a minha situação, o que ocorreu foi
que entre fevereiro e março eu era coordenador geral, coordenador auxiliar do curso de Relações Internacionais no Campus Pinheiros, e estava lá desde fevereiro de 2018, enfim, trabalhando, né, diariamente, de forma a tentar satisfazer as demandas dos alunos da universidade nesse sentido. E começou-se um problema, né, com o coordenador geral do curso, o senhor Enzo Fiorelli Vasquez, quando entre o final de fevereiro e início de março, eu fui cobrar um livro que eu realizei juntamente com outro professor. Fomos cobrar a ele, coordenador geral, tendo em vista que foi ele que nos contratou para fazer esse livro para a universidade, né? E fomos cobrá-lo tendo em vista que não fomos pagos por aquilo que corriqueiramente é pago a outros professores para a realização de tal tipo de obra. E o que é importante, senhor presidente, é que, e demais colegas, é que o coordenador-geral, ele nos pediu, em caráter quase que impositivo, para que nós colocássemos o nome dele neste livro. Ou seja, ele recebeu também por esta obra, mesmo sem ter feito uma linha, sem ter escrito uma linha, sem ter escrito sequer a nota biográfica dele, né? E mesmo assim recebeu. O fato é que até hoje nós não sabemos qual foi o valor monetário total desse livro, qual foi o valor que o coordenador-geral, inclusive, recebeu, né? E nós fomos, eu e o outro professor, o professor Marcos Antônio Fávaro Martins, fomos cobrá-lo, né, no início do ano sobre este fato, né, para saber quanto que custou de fato esse livro, né? E nesse sentido nós tivemos uma negativa, né? Ele não quis nos dizer qual foi o valor do livro, não quis nos ajudar nesse sentido, inclusive de uma forma que podemos dizer até assediosa, destacando que outra professora que fez demandas não iguais, mas semelhantes, próximas ao caso, foi demitida inclusive, tá? E lembrando que tudo que eu estou falando aqui eu tenho prova. E aí começou-se a perseguição no meu caso, mas ainda que de uma forma leve, uma forma ainda que subliminar, né? O primeiro semestre de 2020, conforme todos sabem, foi um semestre incessante, um semestre desgastante, um semestre totalmente atípico, né? Inclusive acumulando-se o fato de que esse coordenador geral, talvez por conta da pandemia ou não sei o que mais, ele começou a promover uma série de demandas, né? Inclusive fora do horário de trabalho. Ou seja, foi um semestre totalmente desgastante, em que nós, professores, inclusive, e coordenadores auxiliares, trabalhávamos além da conta, além do que estava de fato em contrato, por exemplo, né? E nesse sentido, só para se destacar, o primeiro semestre foi extremamente desgastante. No final do primeiro semestre, a Unip promoveu uma série de remanejamentos de turmas, com aquilo que nós chamamos de ensalamento, né? Inclusive em conversas telefônicas com o referido coordenador geral, o mesmo cita em 2 oportunidades que a universidade está fazendo esse tipo de ensalamento, o que é contrário à cláusula 36 da Convenção Coletiva do Simpro, aqui de São Paulo. E nesse sentido, com esses remanejamentos, as turmas do Campus Pinheiros, onde eu era coordenador e onde a aluna que sofreu o ato de racismo pelo coordenador geral estava estudando, essa aluna ia ser remanejada para o Campus Paraíso, conforme muito bem o Dr. Hugo relatou, né, na sua explanação. E ela ficou com receio de ter contato com ele, como também o Dr. Hugo bem expôs. Tendo em vista que havia esse remanejamento, o coordenador geral me disse que eu não continuaria mais como coordenador auxiliar no Campus Pinheiros, porque ele ia colocar outra pessoa. Eu entendi de boa fé, entendi de bate-pronto, né, tal fato, mas considerando que iria continuar como professor do curso, né. Segunda coisa, ele disse que, inclusive em conversa telefônica comigo no dia 5 de agosto, né, que todos os professores do curso, e ele falou isso mais de uma vez nessa conversa, que todos os professores do curso teriam no mínimo 3 horas aulas semanais, porque ele não ia demitir ninguém por conta da pandemia, porque muitas pessoas precisavam no plano de saúde, enfim, um discurso que até é razoável, se nós olharmos do que vem acontecendo, mas que na verdade não se concretizou. Por quê? Porque na verdade houve essa denúncia, né? Houve essa denúncia da referida aluna, né?
no dia 13/8. No dia 13/8, a referida aluna fez essa denúncia, né, o que é importante de se destacar a data. Por quê? Porque um dia antes, no dia 12, eu recebi um telegrama da Universidade Paulista perguntando se eu concordava com a redução de carga horária que eles propuseram. Na verdade, eles não diziam qual seria a minha carga horária futura, eles diziam se eu concordava ou não com uma redução, mas não dizia para quanto, né? Então, um dia antes da denúncia, eu estava sendo questionado se eu concordava, e já sabendo, inclusive, que o coordenador-geral, o senhor presidente, ele já nos garantiu, né, a todos os professores do curso, diga-se de passagem, né, no mínimo 3 horas aula por semana, tá? Surpreendentemente, no dia 21 de agosto, eu recebo em minha residência um aviso prévio do empregador, em que esse aviso prévio não dizia se era trabalhado indenizado, depois eu fui descobrir que era indenizado, não dizia o motivo da minha demissão, não dizia a data em que eu faria o exame médico demissional e pegaria as guias de seguro-desemprego e de FGTS, enfim. Não dizia nada, né? Aliás, um aviso prévio que foge ao padrão, né, daquilo que se usualmente empresas de boa-fé fazem, né? Então, eu acho que, assim, devido a todo esse contexto, não me resta dúvidas, enquanto educador, enquanto um professor universitário que dedica a sua vida a levar à luz, né, a alunos, a transmitir conhecimento, né, não me resta dúvidas, enquanto uma pessoa que atua nessa área e que procura entender os contextos sociais, os contextos políticos, os contextos econômicos que eu estou envolvido, não me resta dúvidas que isso foi uma perseguição. Não me resta dúvidas que essa universidade ela está, de fato, encobrindo uma pessoa que promoveu um ato considerado racista. É um crime inafiançável, inclusive, né, diga-se de passagem. Então, é uma profunda tristeza não poder continuar as minhas atividades, é uma profunda tristeza não poder continuar trabalhando com os meus alunos. É um ato muito nobre atuar no setor da educação. É um ato muito nobre, do meu ponto de vista também, poder levar alunos de comunidades carentes, alunos que são excluídos socialmente, alunos negros, muitos alunos negros na universidade, o que me enche de orgulho, porque vivemos num país em que a maioria é de negros e pardos. E é um país profundamente desigual, tanto do ponto de vista social quanto racial, né? Os negros desse país não têm oportunidades. E eu encarava isso como uma missão civilizatória, inclusive. Então, é algo assim que me deixa profundamente chocado, profundamente triste, profundamente irritado, e que eu acho que esta é uma forma, né, de nós tentarmos colocar em discussão que ainda há práticas racistas profundas na educação brasileira, em pleno 2020. Algo que não pode ser, sob nenhuma hipótese, senhor presidente, tolerado. Então, eu acho que, dentre outras questões, que eu poderia muito bem elencar aqui, tais como, por exemplo, algumas práticas não muito usuais da Universidade Paulista, e principalmente desse coordenador-geral, com relação às provas do ENAD, né? Esse coordenador-geral, ele literalmente, para fazer com que as notas do ENAD, do curso de Relações Internacionais, estejam elevadas, ele literalmente faz uma peneira de alunos que não vão fazer a prova, tá, do ENAD para não baixar a nota. Quanto mais alunos forem, a nota tende ao quê? A chegar a um equilíbrio entre aqueles alunos que são muito bons e aqueles que não são tão bons assim naquilo que é cobrado, né? Exemplo prático disso, senhor presidente, para dar uma pista aí do que eu estou falando, no ENAD de 2018, na cidade de Campinas, né, a Unip colocou 10 alunos, cerca de 10 alunos para fazer o ENAD, né, no curso de Relações Internacionais lá em Campinas, que é onde esse coordenador-geral fica, inclusive. E a FACAMP, né, que é uma universidade que tem um curso de Relações Internacionais também lá em Campinas, colocou cerca de 100 alunos. 100 alunos. Ou seja, se a FACAMP é uma universidade menor que a Unip, um curso ainda menor do que a Unip, ou seja, a Unip tem muito mais alunos, como que pode uma relação de 10-1? Então quer dizer que a Unip está fazendo alguma coisa para fazer com que esses alunos não cheguem para fazer essa prova.
Porque, obviamente, se os alunos fizerem a prova e não forem muito bem, a nota do curso cai e a tendência é que o MEC possa promover alguma sanção ao curso da Unip, né? Assim como qualquer outro curso, né? Mas eu acho que isso é algo de se destacar. Inclusive, temos uma série de documentos, uma série de comprovações que chancelam, né, o que nós estamos falando aqui, principalmente nesse tema, mas não somente, sobre tudo que a gente está falando. Eu acho que é isso, presidente, que eu tenho a colaborar nesse sentido. Obrigado, Luiz Fernando. Eu só pediria que pudesse encaminhar para esta comissão, né, esses anexos que você tenha, para que a gente possa também, no final, juntar os nossos relatórios para o encaminhamento que a gente vai fazer. Então, já passaria aí rapidamente para o professor Fábio, que é o nosso próximo depoente. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Agradeço também o convite à disposição para nos escutar, num caso que, como meus colegas, o doutor Hugo e o professor Luiz Fernando comentaram, é estarrecedor. O professor Luiz comentou muito bem que a gente, enquanto professores, a gente tem uma missão dentro da universidade, né? E de repente descobrir que numa instituição de ensino acontece esse tipo de coisa, que são abafadas, é estarrecedor. Então, agradeço mais uma vez o convite, a disposição em nos escutar. Bom, meu nome é Fábio Maldonado, eu sou professor de Relações Internacionais, que até poucas semanas atrás ainda estava vinculado à Unip, né? Enfim, mestre pela USP, integração na América Latina, e eu era o professor responsável da aula de integração de Relações Internacionais da América Latina quando o fato ocorreu. Até por isso que eu sou citado, né, como sou mencionado na denúncia da aluna, como uma testemunha ocular, né? Não era uma testemunha arrolada, mas uma testemunha ocular que presenciou o fato. Tá? Muito bem, mas eu quero então começar, antes de entrar nessa questão, apenas dizer assim, em relação à aluna, acho que é um pouco isso, o doutor Hugo já mencionou, eu poderia dizer apenas que eu confirmo a denúncia, né, e me coloco à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida que tenham em relação a isso, né. Em relação à sindicância aberta pela Unip para apurar o caso, eu acho que é relevante mencionar também que eu nunca fui contatado, como o doutor Hugo comentou, por ninguém da instituição para dar qualquer tipo de depoimento, para, enfim, esclarecer qualquer tipo de dúvida, né? Acho que isso é importante, mas não vou saber a data exata, mas mais de um mês depois que a sindicância foi aberta, eu imaginaria que seria importante para quem quer esclarecer o que aconteceu, nos escutar enquanto professor que estava responsável por dar a aula e enfim, presenciou o fato denunciado. Muito bem, mas eu quero falar um pouquinho, então, do meu caso, que evidentemente se entrelaça a tudo isso, né? O primeiro semestre foi um semestre muito atípico. O primeiro semestre desse ano foi muito atípico em função da pandemia, isso não é novidade para ninguém. A carga, o volume de trabalho que a gente teve após o início da pandemia, ou seja, após o início das aulas remotas, foi uma carga, um volume muito grande, muito grande. Isso é unânime, todos os professores, todas as professoras comentam isso, né? Uma carga de cobrança, de expectativas, de demandas, de atividades, muito maior do que o normal, do que quando a gente fazia as aulas presencialmente, né? E isso é um aspecto que já vinha impactando na nossa saúde, não tem como. Então, a gente ficava mais estressado, a gente ficava ansioso, ficava angustiado, trabalhava de sábado, trabalhava de domingo, demanda fora do horário de trabalho, então a gente tinha o nosso grupo de WhatsApp de professores com mensagens depois das 10, às 11, meia-noite, 5 da manhã,
enfim, uma carga de cobrança de trabalho muito além do normal, né? Muito além do normal. Muito bem, mas acabado o semestre, entramos de férias, e logo no começo das férias houve, e a gente escuta, a gente sabe das coisas, porque, né, as conversas vêm, um monte de professores foram demitidos, professores e professoras foram demitidos, uma leva de professores e professoras foram demitidos, né, lá no começo de julho, nessa tendência, nessa toada, né, de precarização, de ensalamento. Então, sobra menos aulas, menos horas-aulas, e eles vão enxugando o quadro de professores, né? Então, uma leva de professores, inclusive do nosso curso, foi demitido no começo de julho. Mas a gente não foi. A gente continuou no quadro de professores. Acabadas as férias, no final de julho, no dia 31 de julho, a gente começa a ir atrás da instituição, porque ninguém havia nos contatado para sinalizar reunião de preparação de semestre, para nos contatar as disciplinas que a gente estaria responsável. A gente começou a ir atrás, então, da Unip, né, na figura, principalmente, do senhor Enzo Fiorelli Vasques, que é o coordenador geral do curso de Relações Internacionais da Unip, ou seja, responsável por todos os cursos de Relações Internacionais de todas as unidades que têm Relações Internacionais da Unip no país todo. No dia 12, como o Luiz bem mencionou, eu também recebi um telegrama da Unip indicando que eu teria uma carga horária reduzida em função da pandemia, etc., etc., né? Seria reduzida em letras maiúsculas para 12 horas aula, né? Que era mais ou menos o que eu tinha já no primeiro semestre. A redução não era tão grande, né? Não haveria tanta coisa. E eles solicitavam que eu entrasse, que eu demonstrasse acordo ou desacordo em até 5 dias. Caso eu não me manifestasse, ia caracterizar desacordo e, portanto, eles poderiam tomar as medidas cabíveis, né? Aí já tinha um tom meio de pressão em cima da gente, né? Isso foi no dia 12. Eu respondo esse telegrama por e-mail, eles pedem para responder por e-mail, com cópia para o coordenador geral. Eu respondo por e-mail na sexta-feira, dia 14 de agosto, indicando que eu estava de acordo com a carga horária, né? Mas eu solicitava saber as disciplinas que a gente teria, né? Porque, ora, para mim causava muita angústia isso. Para a gente fazer um semestre bem feito, a gente tem que preparar o semestre, né? A gente tem que preparar a bibliografia, ler algumas coisas ou reler algumas coisas, enfim, preparar slides, etc. Agora, se a gente nem sabia quais seriam as disciplinas que a gente estaria responsável, como que ia ser, né? Ou seja, a carga de trabalho ia ficar concentrada num período de tempo muito menor. A gente ia ter que preparar o semestre ao mesmo tempo que o semestre já estaria em andamento, né? Mencionando que o semestre, a princípio, foi indicado para começar no dia 10 de agosto e depois foi adiado para o dia 17 de agosto. O fato é que no dia 14 eu respondo, portanto, dando concordância a esse telegrama. No dia 15, no sábado, eu recebo um e-mail da Unip, no formato desse telegrama, meio que corrigindo, talvez, o telegrama do dia 12 de agosto, dizendo que, na verdade, a minha carga horária não seria reduzida para, em letras maiúsculas, 12 horas, mas de 12 horas, né, em letras maiúsculas também. Só que, não fala, como o professor Luiz Fernando mencionou, não falava para quantas horas aula seria reduzida, só falava que ia ser reduzida de 12 horas aula. E também, tampouco falava das disciplinas que a gente seria responsável nesse segundo semestre. Nesse ponto eu já estava super angustiado, né, muito preocupado mesmo, ansioso, em função disso, de preparar a coisa, em função dessa incerteza, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, e porque muitos alunos e muitas alunas vinham me procurar para dar continuidade na orientação de TCC, etc., né? Eu respondi esse e-mail no dia 16, um domingo, no dia seguinte, 16 de agosto, solicitando, queria saber a minha carga horária, dando ciência do e-mail e solicitando minha carga horária, né? Solicitando minha carga horária e as minhas disciplinas. E eu relato a minha angústia em relação a essa situação. As aulas começariam na segunda-feira, no dia seguinte, no dia 17 de agosto. Eu não obtive, e sempre com cópia para esse coordenador geral, o senhor Enzo Fiorelli Vasques, né? Eu não obtive nenhuma resposta de ninguém, né? Na quarta-feira, dia 19 de agosto, eu me lembro que eu mandei um telegrama para mim. Eu acessei o correio de forma online e mandei um telegrama para a Unip, meio que replicando o e-mail do dia 16 de agosto, do domingo, solicitando, né, as minhas disciplinas, saber minhas disciplinas e qual seria a minha carga horária, né? Saber o quanto que eu receberia, afinal, no segundo semestre e quais disciplinas que eu seria responsável. Também nunca obtive nenhum tipo de
de retorno. Então, a minha angústia ela começou a aumentar. Assim, a gente ficava nervoso, sem conseguir dormir direito, preocupado, né? Até que, no dia 23 de agosto, era um domingo, eu procurei um médico, né? Porque não conseguia mais dormir, enfim. E ele me deu, enfim, me recomendou alguns remédios e me deu um atestado de 7 dias, né, de descanso. Falou assim, olha, você precisa descansar 7 dias, porque senão você vai pifar, enfim. Então, me deu atestado. Nesse mesmo domingo, no dia 23, eu enviei esse atestado para a Unip com cópia para esse coordenador geral, para o senhor Enzo Fiorelli Vasquez, né? Dia 23, domingo. No dia 28, na outra sexta-feira, portanto, no meu período de afastamento, eu recebo uma ligação de uma funcionária da Unip solicitando eu ir na Unip presencialmente, no meio dessa pandemia, né, para pegar alguns documentos, para pegar e assinar alguns documentos. Eu falo, olha, eu tô primeiro que eu não posso, a gente está no meio de uma pandemia, eu não vou pegar trem e metrô para ir até a Unip, me envia por correio, telegrama, como vocês têm feito, né, a praxe até agora. Aí lá, tá bom, eu vou ver como eu faço. Né? Passado o meu período de afastamento, né, no domingo, na segunda-feira eu contato ela novamente e ela fala, professor, eu vou ver como faz para mandar esses documentos e te retorno. Não me retornou, eu busquei ligar para ela novamente, ela não me atendia e a coisa ficou assim. Na terça-feira, no dia 1º de setembro, eu ligo no RH da Unip, que lá eles chamam de DH Central, Departamento de Horários, né? E relato todo o meu caso, né? Toda essa minha epopeia de saber as aulas, etc., da minha angústia. E ela fala, olha, professor, aqui você consta como ativo, portanto, como um funcionário da instituição. No entanto, há uma sinalização de demissão. Ela não fala demissão, mas ela fala uma sinalização de rompimento contratual, alguma coisa nesse sentido. Muito bem, mas eu preciso então saber como que vai acontecer comigo, o que vai acontecer comigo. Afinal, já tinha entrado setembro, as aulas já tinham iniciado e ninguém me falava nada, né? Ela fala, bom, liga no seu departamento do curso de Relações Internacionais, que é o Instituto de Ciências Sociais e Comunicação, porque lá eles vão ter que te falar. E aí ela me passa um número. Eu ligo nesse número e atende a funcionária que tinha me ligado na sexta-feira e que eu liguei para ela na segunda-feira, no dia anterior, e que não me atendia mais. Ela me atende, fica surpresa, né? Acho que ela fica meio encabulada. E, enfim, eu falo, olha, que documentos são esses? Eu quero saber a minha situação, quero saber as disciplinas, a gente já está em setembro. O que vai acontecer? Eu tenho família, eu tenho contas, eu tenho que preparar aulas, etc. Ela fala, professor, esses documentos, na verdade, eram um aviso prévio. Só que, como você não assinou na sexta-feira, dia 28 de agosto, não dá mais. Eu falei, como assim não dá mais? Não dá mais, tinha que ser naquela data. Eu falei, olha, mas não estou entendendo isso, porque eu estou indo atrás de vocês há mais de um mês para saber as disciplinas, para saber a carga horária, eu respondo e-mails, copio o coordenador, ninguém me falou nada, por que tem que ser nessa sexta-feira? Professor, eu sou só uma mensageira, etc. Mas como você não assinou, e como não foi na sexta-feira, o coordenador geral vai ver de dar as suas aulas de volta, então vai ver de te reativar, porque aí então eu não tinha mais acesso ao professor online, que é o sistema online da Unip, e nem ao meu e-mail de professor da Unip, né? Por isso que vários alunos me contatavam via Facebook, outras formas, porque eles me mandavam e-mail pelo e-mail da Unip, institucional, e eu não respondia porque eu não via, né? Eu falei, mas como assim? Agora vai dar minhas aulas de novo? Não vai dar? Que situação absurda, falei para ela. Bom, professor, espera que vão entrar em contato com você. Nunca entraram em contato comigo. Desde então, a minha situação é essa. Ou seja, eu estou demitido, mas eles fingem que eu não estou. Não me dão aula, fingem que não existo, né? Não falam nada, não pagaram minhas verbas rescisórias, não liberam minha carteira para eu acessar nem sequer o seguro-desemprego. Veja, nem sequer o seguro-desemprego, né? E aí, nesse meio tempo, a gente descobre, o doutor Hugo entra em contato conosco para falar da coisa da sindicância, se a gente aceitava ser testemunha. Claro que a gente se dispôs a ser testemunha, jamais a gente ia se omitir no caso desse. E aí, então, a gente liga as linhas, os fatos, e então entende o porquê dessa coisa, né? O professor Luiz, eu estava muito em contato com ele, ele já havia me falado, olha,
Fábio, alguma coisa de aula a gente vai ter. O Enzo me garantiu por telefone, né? E tem prova disso, presidente, tem prova disso, tá? Me garantiu por telefone, portanto, a gente está no quadro. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? O que aconteceu foi uma perseguição para as testemunhas, né? Ou seja, a gente jamais, eles sabem disso, que a gente jamais ia mentir no que aconteceu, para abafar o caso, ou seja, quase como queima de arquivo. Então, afasta as pessoas, como se esse fato de nos afastar do quadro de professores ia impedir que a gente falasse ou testemunhasse a favor da vítima ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, ao que tudo indica, pelo que o doutor Hugo falou, foi isso que se configurou. E aí, a partir da denúncia do Intercept, diversos alunas e alunos entram em contato comigo, prestando solidariedade, demonstrando a tristeza. Está todo mundo muito indignado com a situação. Está havendo um boicote interno no curso de Relações Internacionais a esse coordenador. Está todo mundo cobrando uma resposta da Unip. Eles fingem que não está acontecendo nada, como estão fingindo que eu não existo, né? E a partir dessa denúncia também, outras pessoas se encorajaram a denunciar, né? Porque é isso. O modus operandi é de causar medo, para que as pessoas não denunciem, para que as pessoas se calem, para que as pessoas tenham medo de perder seu emprego, de ter algum tipo de perseguição política, algum tipo de perseguição econômica, etc. Ou os alunos não se formarem. Mas o fato é que essa denúncia do Intercept, ela incentivou, ela impulsionou outras novas denúncias contra essa pessoa, mas que a gente pode perceber que é um padrão, é uma coisa estrutural, com o respaldo da instituição, com o respaldo da Unip. Bom, eu não sei se eu pude ajudar, meu caso é um pouco esse, mas para o senhor ver como está entrelaçado aí com essa situação maior, né, com esses fatos maiores. Então, obrigado mais uma vez pela atenção e pela disposição, e a gente está à disposição para qualquer coisa. Obrigado, Fábio. Eu agradeço aí a sua contribuição. E só uma pergunta. Você também está se colocando, né, como testemunho dos fatos ocorridos e também, de certa forma, vítima, né, não do racismo, mas de assédio. Esse é o nosso entendimento. É mais para a gente compreender aqui para fazer parte do nosso relatório. Sim, já me dispus, como acredito que o professor Luiz se dispôs também, a testemunhar nesse caso, para esclarecer, porque é o mínimo, tem que esclarecer o que aconteceu. A instituição ela tem que dar alguma resposta, ela não pode. Então a gente está estando dentro da Unip, ou não estando mais na Unip, a gente, enfim, se prontificou a ser testemunha. Eu vou, enfim, no meu caso, essa perseguição, assédio moral, e é uma consequência, veja, né, para abafar o caso de racismo. Nossa demissão é consequência disso, no final das contas, também. Exato. Né? Então a gente. Vamos ver como que vai fazer, mas com certeza tem essa coisa do assédio moral e tudo mais. Ok. Nós vamos agora ouvir aí a Camila. Eu pediria para que ela pudesse se apresentar. Eu só queria fazer um apelo para que a gente pudesse, não ser sucinto, mas tentar cumprir o prazo. Nós temos um problema de horário também. Tudo bem, né? Só me recordando quanto tempo a gente tem. Quanto tempo eu tenho? São 10 minutos, é isso? 10 minutos 10 também, minutos. Camila. Tá. Eu vou me resumir, então, é o seguinte, eu estou contratada da Unip, mas eu não estou dando aulas na Unip. Eu fui contratada no período de 2016.1 e fiquei lá até o dia 18 de abril de 2018. O que ocorreu comigo foi o seguinte: eu sou cearense, eu estou aqui no Ceará, onde está a minha base de apoio e tudo. Eu faço parte de uma casta que vem surgindo agora, que é de pessoas formadas em estudos estratégicos de defesa e segurança nacional. Mais resumidamente, estudos de defesa ou relações internacionais, com ênfase em assuntos militares e guerra. Eu sou parte da primeira turma que se formou nesse mestrado, sou mestra nesse tema. E a Unip tem um curso
um curso de Relações Internacionais que, embora tenha alunos das mais variadas classes e dos mais variados interesses, não tinha alguns interesses desses alunos atendidos. Eles se dirigiam muito para o comércio exterior, mas os alunos sentiam falta da diplomacia e descobriram que até em relações internacionais é possível discutir questões de defesa e segurança internacional. Eles faziam isso na minha sala de aula. Eu sou aquela professora que chego em sala de aula, eu gosto de identificar o meu aluno. Eu preciso saber se ele está deprimido, se ele está bem, se ele está distraído, se ele tem um problema em casa. Então, eu chego, observo os meus alunos, dou a minha aula, faço o meu conteúdo, e quando eu começo a sentir que o rendimento de determinado aluno está caindo, eu vou até o aluno, pergunto o que aconteceu, ou sinalizo para o aluno que ele pode se aproximar de mim e conversar comigo a esse respeito. A situação foi tal que no primeiro semestre, quando eu entrei na Unip, eu terminei o semestre orientando 17 alunos, entre projetos e monografias, projetos de finalização de curso. E isso é uma aberração, porque o CNPq estabelece que o ideal é que o professor tenha entre 4 e 7 alunos a serem orientados. Eu tinha 17, ou seja, eu tinha dobrado a corda e botado mais um pouco, porque os alunos não se sentiam seguros, porque faltava um professor especialista nessa área, e como eu faço parte de um grupo de pesquisa internacional e multidisciplinar, eu tenho uma formação em comunicação social, estudos estratégicos, mas eu trabalho com sociólogos, com biólogos, com advogados, então, cientistas políticos, e a gente vai fazendo essa reunião e finalmente eu consigo fazer essas orientações que para os outros professores seria mais difícil. Na minha formação é estritamente essa. A minha formação não, ela é uma formação mais aberta. Então eu tinha essa liberdade e os alunos se sentiam em liberdade comigo, ao ponto de, quando ocorriam algumas situações que deixavam-nos desconfortáveis, eles se dirigiam a mim. Eles sempre que entravam em sala de aula, vinham até mim, davam um beijo no rosto e sentavam, desejavam um bom dia, sentavam, e antes de sair da sala, voltavam, um beijo no rosto. Tchau, professor, obrigada pela aula. E aí eu ficava observando que às vezes ficavam 2 ou 3 alunos no cantinho, eu perguntava, está tudo bem com vocês? Aí eles olhavam em redor, a gente pode conversar? Eu disse, podemos, venham aqui. E eles foram me passando situações pelas quais eles estavam passando, por conta dessa questão da superlotação de salas de aula, por conta de cobrança de conteúdo que não foi dado, prometido, mas não foi dado. Eles observavam as ementas, mas a gente não podia seguir a ementa, a gente tinha uma ordem, especialmente no meu caso. Eu me tornei a professora, havia uma turma específica para o ENAD, que é essa turma de que o professor Luiz Fernando falou. E é o caso mais grave, que foi o que me deixou em depressão, ansiedade, com uma síndrome de burnout, e me fez simplesmente abandonar tudo. Eu pedi 5 dias de licença. Eu fui à coordenação na semana anterior. Eu fui na coordenação no dia 18 de abril. Eu já tinha desmaiado 3 vezes em sala de aula, né? Os alunos podem depor a respeito disso. Na primeira vez eu dei uma balançada, eu até ouvi uma aluna dizer assim, bugou. É tanta informação que ela saiu, né? Aí eu voltei e disse, não, pessoal, olha só, eu estou bem, mas eu vou sentar aqui um pouco e vou tentar continuar a aula. Eu não consegui continuar por mais 5 minutos, eu realmente apaguei. Mas era a turma ENAD, eu não podia sair da sala. E aí os alunos, professora, a senhora precisa ir no médico? Não, eu tenho que terminar essa aula, porque, né, era a turma ENAD. E isso aconteceu por 3 vezes em 3 semanas seguidas. Eu entrava nessa sala de aula, ela era a sala onde os alunos de outras turmas vinham me buscar, porque era um dia em que eu era coordenadora, porque, não obstante eu estar dando aula de segunda a sexta-feira, 4 horas pela manhã e 4 horas à noite, todos os dias da semana, ele me colocou no colo, jogou no meu colo, a coordenação do Campus Paraíso, que é o maior campus dele. Os problemas que vêm com esse campus, eu avisei para ele, eu não lido com burocracia,
Eu não sou uma burocrata, eu não consigo lidar com isso. Não, mas nós vamos lhe dar todo o suporte. Esse todo o suporte não me atendiam ao telefone, não falavam. Não, eu fiquei vendida ali diante dos alunos, eles me fazendo perguntas que eu não sabia responder. Mas ficou muito claro que eu não tinha direito a escolher ou não ser coordenadora do Campus Paraíso, porque o que ele disse foi: você lembra bem que a gente joga em time. Então, se você faz hoje, se você dá hoje o passe que a gente precisa, no próximo semestre a gente vai dar o passe que você precisa também. Porque eu saindo de Fortaleza, eu tinha um aluguel de R$ 1.800 em São Paulo. Não me restava, era um aluguel de R$ 1.800, R$ 500 para o frugal, porque eu pouco ficava em casa, e honestamente para o senhor, eu passei 2 anos em São Paulo, onde eu fecho os olhos e eu posso descrever para o senhor todo o caminho. Eu vivia na Vila Buarque, eu posso dizer o caminho da minha casa até o metrô da República. No metrô da República eu sei pegar o metrô que vai para o Paraíso, do Paraíso para a Unip, da Unip para o Paraíso, do Paraíso para a República, da República para minha casa. Eu não sei o que existe na cidade de São Paulo. Eu morei em Curitiba, eu sei o que tem em Curitiba, eu morei no Rio de Janeiro, eu tive tempo de conhecer o Rio de Janeiro, eu morei em Brasília, eu passei pelo Piauí, eu sou cearense, eu vou para todo canto onde tenha um aluno precisando de um professor. Eu dou aula porque eu quero fazer desse país um país melhor. E eu tinha essa crença muito grande quando entrei em sala de aula, de que era isso que eles queriam também. Até o dia em que o professor Enzo Fiorelli Vasquez, em uma sala de aula, chegou para mim e me entregou um calhamaço de pelo menos 1.200 páginas, 2 calhamaços. Ele me entregou um e disse assim: no final da semana ele entrega o outro. Eu perguntei: o que é isso daqui, professor? Ele disse: isso daí são as aulas da Turmenade. Eu olhei e não era conteúdo, eram questões. Eu disse: como vai funcionar? Ele disse: você vai selecionar 10 questões, vai aplicar as questões, vai corrigir e vai reprovar o aluno que não conseguir alcançar determinada nota. Mas aí eu fiquei, mas eu não vou dar aula então a respeito disso, eu vou só entregar, eles leem e eu corrijo e reprovo, é isso? Ele disse: você entendeu muito bem. Eu disse para ele: professor, na situação da Turmenade, desta Turmenade, nós temos 7 alunos apenas qualificados para prestarem a nota ENAD. Ele disse: continua sendo aluno demais, portanto, reprove. Esse foi o dia que eu desmaiei. A minha pressão chegou a 20/9. Uma aluna me acompanhou ao hospital depois de 2 horas. O hospital era a pé, eu tinha chegado em 10 minutos. Mas não, espera, que era para não fazer alvoroço, porque a professora passou mal. E aí uma aluna fez questão de me acompanhar ao hospital, e ainda bem que ela me acompanhou, porque se ela não tivesse me acompanhado, o médico disse para mim: olha, você vai acompanhar esse senhor, ele vai lhe levar para uma sala de exames. Eu juro para o senhor que até hoje eu não sei como era o rosto do rapaz e como é a continuação dessa conversa. Se a aluna não tivesse comigo, eu não tinha conseguido chegar em canto nenhum naquele hospital. E fui, e o médico disse: não, você está tranquilizando, você está começando a relaxar, a sua pressão está baixando, não vou nem te medicar, mas tome os seus medicamentos. Eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fiz, o primeiro cômodo da minha casa, que eu chamo assim, um apertamento, né? Eu abro a porta e passo direto pela pia da cozinha. E nesse dia eu passei pela pia da cozinha e tinha uma faca. E eu peguei a faca para minha cama. E o hábito que eu tinha, que é para avisar para minha mãe, porque eu sempre chegava em casa, a minha aula terminava às 10h40. Eu sempre chegava em casa entre as 2 da manhã, às vezes até às 4 da manhã. Eu cheguei a sair da Unip às 4 da manhã, dando orientação a aluno de TCC e de projeto. Os seguranças deram um pulo assim, quando eu surgi, eu apresentei o meu cartão de professor e disse: não, eu estava orientando esses alunos, eu estava com 3 alunos para dar orientação e estou saindo agora. Então, professora, bom dia desde já, mas estou tentando resumir, mas é porque, assim, eu estou tomando, eu
eu não estou recebendo nada da Unip. Ele deixou muito claro para mim que ele não ia me demitir. Nas reuniões, e o professor Fábio não pode, porque ele nunca esteve em reunião comigo, mas o professor Luiz Fernando esteve em reunião e ele viu a forma como ele tratava comigo. Na terceira reunião, quando ele achou que ele ganhou algum tipo de intimidade comigo, ele começou a falar do meu sotaque, né? Então eu dizia assim, o que você está achando da turma da sala tal? Eu achei uma turma muito gostosa de lhe dar aula. Ele, gostosa, olha que palavra bonita, gostosa, né? E eu tentando dizer, né? Porque eles são alunos que são atenciosos, que param, que prestam, de fato, prestam. Olha isso, olha a sonoridade disso. A desculpa, Ana, que era a diretora do ICHSC. Mas eu vou levar ela para Campinas comigo, eu não vou deixá-la aqui. No final das contas, eu acabei não dizendo o que estava acontecendo com o aluno, eu acabei me intimidando e não conseguia dizer dos problemas que eu enfrentava em sala de aula. E o problema que surgiu com a Gabriela, que atacou a Gabriela, ele rebateu em mim também, porque tinha uma aluna em sala de aula que dizia que ela não precisa de negro nem nordestino para ensinar nada a ela. E isso aconteceu também no Campus Paraíso, de um aluno dizer que não precisava de preto nordestino ensinando nada a ele. Ainda mais uma mulher louca que chega aqui e diz que entende de guerra. E eu levei isso para a coordenação. E querendo fazer um boletim de ocorrência. E o professor Enzo, tanto quanto a professora Ana, disseram que isso nunca aconteceu. Isso, os eventos. Camila, isso nunca aconteceu. Você está me entendendo? E aí eu fiquei... Entendo. E por que eu não podia dizer não? Porque eles sabiam que eu não estava no meu... a minha família não está aqui, a minha rede de proteção está em Fortaleza. Então, se eles me dessem 4 disciplinas no semestre, eu não pagava o aluguel. E para ele reduzir a carga horária para 3 disciplinas, como ele fez com o Fábio, como ele fez com o Luiz Fernando, e me enforcar, era muito simples para ele. E ele deixou claro que ele faria isso. Então, quando ele jogou no meu colo, além dessas... foi um semestre sui generis, né? Eu tinha aula de segunda a sexta-feira, de manhã e à noite, 4 horas de manhã, 4 horas à noite, todos os dias. Foram 2 plantões de coordenação no Campus Paraíso e um plantão de coordenação no Campus Chácara, onde ele me colocou. O deslocamento da minha casa para o Campus Chácara é de 3 horas. Eu não tinha condição, eu não podia falar. Até o dia que eu cheguei, saí, eu não conseguia. Eu cheguei nesse dia 18, fui até a diretora-geral e pedi a ela, Ana, eu preciso de 5 dias para continuar respirando e para não desmaiar em sala de aula, porque os alunos não merecem ver isso. A gente já jogou suicídio para baixo do tapete, já jogou racismo para baixo do tapete, só que eu estou em cima do tapete, caindo em cima dele o tempo todo agora. Eu preciso de socorro, eu preciso de 5 dias para dormir, para descansar, para não precisar tomar... Olha só, isso daqui, eu só durmo se eu tomar isso daqui, ó. É um antidepressivo, isso daqui é um ansiolítico, isso daqui é um calmante, isso aqui é um moderador de humor. Isso aqui, eu tenho que tomar 2 comprimidos de cada uma dessas coisas que estão na minha mão aqui, sob pena de eu não acordar amanhã, ou de eu não conseguir dormir. Eu durmo apavorada, com medo de acordar no meio da noite, e a primeira coisa que eu penso quando eu acordo no meio da noite é, pelo amor de Deus, que não venha um pensamento ruim. De imediato, eu vejo a cara do senhor Enzo, professor. Enzo Fiorelli Vasques olhando para mim e dizendo para mim, se você pensa que eu vou lhe demitir, você está muito enganada, porque eu não vou dar a você direito nenhum. E eu faço o que diante dessa situação? Depois de ter levado para a diretoria, a diretora ouvindo isso, sabendo que há outros casos que estão embaixo do tapete, que há outras situações e que eles continuam escondendo isso. Então, hoje, eu não consigo entrar na sala de aula. Antes de entrar aqui, eu liguei para o professor Luiz Fernando e perguntei, Luiz, como é que vai ser? Porque toda e qualquer cobrança para mim agora
eu fico apavorada com medo de errar, de dizer alguma coisa, de cair nessa história de novo. Eu não estou demitida, ele não me demite. O INSS não reconhece a documentação. Reconhece a documentação uma vez, aí daí a 5 vezes depois ele reconhece e está me pagando R$1.000. É isso que eu estou recebendo. Esses medicamentos que eu mostrei para o senhor, eles são só os medicamentos causados por uma síndrome de burnout que se juntou a uma ansiedade e virou uma depressão de 3 anos, que eu venho tratando com 3 psiquiatras, porque o meu primeiro psiquiatra pediu que eu fosse acompanhada por um segundo psiquiatra, e os 2, conversando entre si, pediram que eu colocasse um terceiro psiquiatra, porque eles não estavam conseguindo lidar com o meu quadro de depressão. Tá? Então, isso tudo por saber. E eu estou olhando para a Gabriela aqui, a Gabriela tentou fazer isso. Eu peguei a faca e fui para a cama. E fiquei segurando e brincando. A Gabriela tentou fazer isso. Desculpa, Gabriela, se não sabia, não sei se podia dizer isso ou não, mas a Gabriela foi a aluna que me procurou, foi a quem eu disse que fizesse um boletim de ocorrência, foi a aluna que eu fui. O professor Enzo foi a aluna que eu fui, a professora, a coordenadora Suheila na época, e os 2 me disseram, isso nunca aconteceu, você não é assistente jurídica, nem psiquiatra ou psicóloga, você é professora, você entra na sala de aula você sai, e com ninguém mais você fala. E silenciada eu fui. Exato. Vou botar por aqui por conta da fala dos colegas, mas obrigada pela atenção, obrigada por finalmente mexer nisso, porque isso é desumano, isso não é só racismo, isso não é só... Não sou só eu que estou me matando, foi um aluno que se matou no campus lá, e eles maquiaram tudo, e a gente não podia nem entrar em sala de aula. Eu entrava em sala de aula e os meus alunos me pediam. Eu escrevia no quadro qual era o conteúdo, eu olhava para eles olhavam para mim e diziam assim, professora, eu olhava um monte de mão, né? Tudo bem, escreveu uma coisa errada, ele disse, não, professora, a senhora pode conversar com a gente sobre o que aconteceu na semana passada, que foi o suicídio de um aluno. Exato. E aí eu disse, converso com vocês, eu vou tirar o primeiro tempo para conversar com vocês, mas depois a gente segue. E olha, outra coisa, isso nunca aconteceu, tá? Então eu conversei com eles porque eles estavam traumatizados, outros precisavam saber como lidavam com isso, como é que eles evitavam. Alunos vieram para mim mostrar os pulsos cortados, com cortes de antecipação, aqueles cortes que eles dão quando eles estão a ponto de finalmente cometer isso. Eu contei 14 cortes de excitação no pulso de uma aluna. Quando ela me mostrou outro pulso, eu não consegui mais ver. Eu disse, eu não consigo ver, meu amor. Por favor. E isso está tudo sendo jogado embaixo de um tapete. E é racismo, é porque eu sou nordestina, é porque o nosso cabelo é encaracolado, é porque pode ser que a gente seja do candomblé, ou a gente seja espírita, ou o que quer que a gente seja. Por ser mulher preta e ter o cabelo cacheado e ser nordestina, a gente não presta. E esse homem continua jogando a gente para baixo do tapete com o apoio de uma instituição do tamanho da Unip, que se espalha no país inteiro hoje, e eu fico pensando, eu entrei em sala de aula para fazer uma paga à Universidade Federal, as universidades federais desse país que me deram a minha titulação e me trataram como me trataram. Eu entro em sala de aula não é pelo dinheiro, não. É porque eu acredito na paga que eu tenho que dar para esse país. E enquanto eu deixar que esse tipo de coisa aconteça, eu estou cometendo o mesmo erro e o mesmo crime que eles, porque quando eu fiz a Gabriela, eu disse a ela que fizesse um boletim de ocorrência, eu tinha obrigação de fazer a mesma coisa. E eu pedi 1000 perdões a ela, porque no caso dela, como aluna, ela podia se transferir para outro campus. Como professora, eu não tinha emprego. E eu sabia que ele ia sujar o meu nome, como ele tem feito aqui em Fortaleza. Obrigado, Camila. Eu agradeço. Infelizmente, a gente gostaria de ter mais tempo para que você pudesse continuar falando, mas nós temos aqui um tempo bastante apertado. Queria só comunicar a todos, nós estamos também aqui acompanhando essa nossa audiência, o Gabriel, que está representando aqui em nome da presidência do Conselho Estadual
de Direitos Humanos, o CONDEP, o Gabriel Alves, que é membro do Conselho Estadual, ele também está presente, acompanhando aí o depoimento. Eu vou passar, então, rapidamente para a Gabriela, também está acompanhando aqui a Isabela, depois eu vou pedir para que a Isabela se apresente, porque eu estou só com o nome aqui, Isabela, mas eu não sei quem é. Então, Gabriela, eu precisaria que o seu tempo fosse bastante sucinto, que nós estamos com o tempo apertado para poder fazer as conclusões aqui do nosso trabalho. Queria que você se apresentasse e tivesse aí um tempo de fazer o seu depoimento. Boa tarde, senhor presidente. Não está sendo fácil falar sobre isso, né? Porque já faz 3 anos, né, que isso aconteceu. Foi lá em 2017. Eu fui aluna do curso de Relações Internacionais no ano de 2017 e a Camila foi minha professora de Antropologia. E eu, durante o segundo semestre, eu fui representante de classe e uma das alunas, a Eduarda Franco, ela teve um problema de comportamento, ela deixava lixo no fundo da sala, ela atrapalhava a sala, e as minhas colegas e colegas que estavam lá me pediram para conversar com ela, né, a respeito dessa perturbação, né, e eu acabei me aproximando dela. E ela é uma menina branca, que morava em Cotia, enfim, e só que nessa aproximação, um dia a gente foi até a porta da faculdade da Unip, era mais ou menos umas 6h40, estava para começar a aula, e a gente comprou milho e a gente estava conversando, e passou um rapaz negro pela gente, e eu falei que eu achava ele bonito, porque eu gostava de menino preto, e ela falou que quem gostava de preto era a polícia. Desculpa. O meu padrinho foi assassinado. 9 tiros. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. A gente acha que foi a polícia. Mas por ele ser mais um preto, até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Então, no dia eu pedi para ela retirar o que ela tinha falado, né? E ela falou, você nem é preta. Eu sou mestiça. Eu sou filha de mulher branca com homem preto. E na família do meu pai, eu sou a única mestiça. Todo mundo é preto na família do meu pai. E eu falei para ela que independente se a minha pele é escura ou não, não era certo o que ela estava falando, né? Eu pedi para ela retirar o que ela tinha dito, pedi para ela só retirar, para ela pedir desculpa, e ela gritou comigo e começou a gritar na frente da faculdade, na frente de todo mundo, e aquilo foi gerando um tumulto. Eu entrei de volta na faculdade e as minhas amigas, que são negras também, elas eram 3, elas estavam sentadas na mesa, e eu cheguei chorando, elas me perguntaram por quê, elas me acalentaram, a gente conversou sobre isso. E desde aquele dia, na verdade, eu procurei a ajuda da Camila, da professora Camila. Ela me orientou a fazer um boletim de ocorrência, eu fiz um boletim de ocorrência, e depois daquele dia, aquela menina começou a me torturar. E a professora Camila falou que ia falar com a coordenadora Surreila na época, e nada foi feito. Ela continuou me ameaçando. Ela falou que ela ia me bater, que ela ia rasgar minha cara de fora a fora e que eu nunca mais ia poder me reconhecer. Todos os dias o meu ex-namorado, que no caso de ex-namorado, ele tinha que me buscar porque eu tinha medo. Eu estudava no campus Pinheiros e a gente tinha que andar até o metrô mais ou menos uns 10 minutos. Ou para pegar o ônibus, a mesma coisa. Todos os dias eu tinha que esperar ele, até um dia a Camila ficou até mais tarde para esperar o meu namorado chegar, meu ex-namorado. Porque essa menina estava me ameaçando. Nada foi feito. A faculdade simplesmente foi omissa comigo. Eu entrei em depressão. Todo mundo falava, metade da sala, que eu falo que são colegas e colegas, alguns colegas falaram o tempo todo que aquilo era só uma brincadeira, que era humor negro e que eu nem era preto o suficiente
suficiente para poder entender isso, para poder sentir dessa forma. E eu comecei a questionar minha identidade. Eu já nem sabia mais quem eu era. Eu perguntei pro meu pai se eu era preta. Meu pai falou assim, você é. Porque no meio eu não sou branca. Eu não sou preta. Eu sou o quê? Eu sou um animal? Eu não sou nada? Depois daquele dia, minha vida virou um inferno. Todo mundo se dividiu na sala. As minhas amigas que são pretas me apoiaram, claro. Os outros que são filhinhos de papai, que pagavam a mensalidade, porque às vezes eu pagava atrasada a Unip. Eu fiquei devendo a faculdade porque eu não tinha, eu tinha que trabalhar para poder pagar. Ninguém pagava, meu pai nunca teve condição de pagar a minha faculdade. E depois daquele dia, a minha vida foi um inferno. Um inferno. E eu sempre tive isso, eu já passei por isso. Só que eu achei que entrar na faculdade eu nunca ia passar por isso. Porque eu estudei em colégio particular, eu estudei no colégio Miguel Cervantes, eu era bolsista. A minha avó é nordestina também. Minha avó é lagoana. E minha avó, de parte de pai, é baiana. E a minha avó lagoana era funcionária, era faxineira do colégio e conseguiu bolsa de estudos para mim no colégio. Todo dia eu era chamada de preta, de macaca, de fedida, de pobre. Eu nem sabia, eu não sabia o que era racismo, porque na quebrada, na periferia, todo mundo é igual. Mas quando eu fui para o meio dos brancos, dos ricos, eu já era diferente. Eu já tinha superado todo aquele trauma da escola, todo aquele inferno que eu tinha passado, e eu achei que na faculdade eu seria tratada com igualdade, mas a faculdade fingiu que eu não existia. A Unip fingiu que eu não existia. Eu podia ter sido morta dentro da faculdade, eu poderia ter sido agredida dentro da faculdade, e eu saí como culpada, constrangida. Eu saí da faculdade, eu fui embora de São Paulo. Hoje eu moro no Paraná. Eu fui morar em Paraty, foi lá que eu conheci meu marido, que ele é paranaense, e vim embora para cá. Eu tive que ir embora, eu tomava remédio antidepressivo, lítio. No final do semestre de 2017, eu dormia na mesa. Eu acordava no final da aula com as minhas amigas, tentando me acordar, me ressuscitar, porque eu praticamente morria durante as aulas, de tanto remédio que eu tomava. A minha vida virou de ponta cabeça, e falar sobre isso está sendo muito difícil, porque eu tinha enterrado isso em São Paulo. Eu tinha enterrado isso. O meu pai, eu tenho muito orgulho do meu pai. Eu tenho muito orgulho da minha avó, que é preta, que é nordestina. Eu tenho muito orgulho. Hoje eu sou cantora. Eu estudei música antes de entrar na Unip. E eu penso, hoje, como artista brasileira, que o Brasil não pode fazer mais isso com a gente. Essa terra é nossa, a gente merece respeito. Já não tá fácil de pagar a faculdade, de acordar às 4 da manhã para poder trabalhar, para poder ir para a faculdade, para ficar ouvindo isso. Que lá não era o meu lugar, era o lugar daquela Eduarda Franco, branca, que se achava, só porque é branca, se acha superior a mim. Não, isso não é justo. A Unip é culpada, sim, porque a Unip não me deu respaldo. A Unip silenciou a professora, a única alma que podia me ajudar naquela faculdade, porque eu não tenho coragem de conversar com mais ninguém sobre isso. Está sendo muito difícil falar sobre isso. Eu senti muito medo de morrer, muito medo de ser machucada. Eu me senti excluída, ignorada, desprezada, não só pelos metade dos alunos da sala, porque eles falavam muita coisa da Camila. Eles não reconheciam a Camila como professora, muitos deles. A Camila representou muita coisa para muito aluno ali dentro, que é preto, que é nordestino, ou que tem pai, ou os avós nordestinos. E falar isso não é só por mim, é por ela e por todas as minhas colegas que ainda estão lá, que estão sobrevivendo a tudo isso. Porque isso é um verdadeiro inferno, e a faculdade não pode mais ficar omissa em relação a isso, porque quem se omite colabora para tudo isso. E eu quero que alguma coisa seja feita, não só por mim, mas por todos nós.
Obrigado, Gabriela. Eu sei que é bastante difícil esse momento. Eu também queria aqui comunicar a todos vocês que também, representando aqui o deputado Helder Salomão, que é também membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, o José Panoforte, que é assessor, também está acompanhando os nossos depoimentos, esses depoimentos colocados, e que nós queremos e vamos, né, tanto para o CONDEP, como para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e do Senado. Trata-se de uma instituição que está no Brasil inteiro, então ela precisa ser responsabilizada pelos atos que estão sendo relatados, que têm chegado não só aqui para nós da Comissão de Direitos Humanos em Campinas, mas também em outros cantos do Brasil. E nós queremos, então, fazer um encaminhamento, nós vamos pegar transcrição desses depoimentos, os anexos que a gente vai pedir para que vocês possam enviar aqui para a comissão, depois eu mando o endereço onde a gente possa receber essa documentação, para que a gente possa, a CONDEP, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, que é o nosso Estado, e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, irão receber esse relatório para que a gente possa buscar providência e responsabilidade. Nós não podemos, num momento em que o mundo vive uma intolerância extremamente grave, intolerância religiosa, preconceitos, genocídio da juventude negra por todos os cantos do Brasil, nós não podemos, principalmente numa instituição de educação, que é onde a gente espera que a transformação comece, porque nenhuma criança nasce racista, nenhuma criança nasce homofóbica. Se as pessoas se tornam isso, é porque as instituições não estão cumprindo o seu papel. Então, nós queremos, antes de concluir aqui, a comissão, que enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui de Campinas, da Câmara Municipal, eu quero produzir esse relatório, porque nós temos aqui várias unidades, 3 ou 4 unidades da Unip aqui na nossa cidade também. Nós já recebemos algumas denúncias, porém, as pessoas elas precisam de um espaço para poder ter a coragem que vocês tiveram de trazer esses elementos aqui, e é isso que nós queremos provocar, para que chegue as informações, para que a gente possa responsabilizar quem tem a responsabilidade de coibir, de cuidar e de responsabilizar as pessoas que cometem esse excesso, esse assédio, e o crime de racismo também, que é inafiançável e inaceitável. Então, eu queria, antes de concluir, primeiro fazer um agradecimento a todos vocês, dizer para o José e para o Gabriel que nós vamos estar encaminhando para vocês esse relatório para que a gente possa, conjuntamente, né, cada um na sua esfera, no seu espaço, fazer com que isso não fique impune. Nós precisamos fazer uma denúncia pública, nacional, em relação à postura dessa instituição da Unip no que diz respeito ao assédio contra os seus colaboradores, professores, alunos, e a gente não pode aceitar, porque no Brasil vidas negras importam e nós precisamos reagir contra isso. E uma forma de reagir é denunciando. Então, eu queria juntar todo esse depoimento de vocês, aqueles que fizeram boletim de ocorrência, que também pudessem nos encaminhar, para que nós pudéssemos ter um relatório robusto, que fosse capaz da gente envolver essa denúncia a nível do Ministério Público Federal, de todas as instituições que disciplinam
a Constituição brasileira. Então, eu queria agradecer a todos e todas e dizer que a gente, assim que tiver a transcrição e o relatório desse nosso encontro, a gente vai estar rapidamente entrando em contato com vocês, mas seria muito importante que pudesse enviar para nós através dos meios que vocês encontraram para que a gente pudesse se contactar, para que a gente possa rapidamente tomar providência em relação a isso. Então, eu agradeço a presença de todos e de todas e declaro encerrado esta reunião de hoje. Mas, com certeza, voltaremos a conversar o mais breve possível com esses outros atores, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e do Senado, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aqui no Estado de São Paulo, o Conselho Estadual, o CONDEP, e outros órgãos que nós vamos estar encaminhando essas informações para que a gente possa coibir e acabar com essa impunidade que tem na Unip hoje. Boa tarde a todos e todas. Declaramos encerrado a sessão de hoje. Encerrada a reunião extraordinária da Comissão Permanente da Câmara de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, na presidência do vereador Carlão do PT, acompanhe a nossa programação. Fique com a gente. TV Câmara, Campinas.